Olá pessoal, no último vídeo falamos sobre 5 fatos curiosos sobre dinossauros. E esse vídeo é a parte 2 daquele, então vamos falar sobre mais 5 fatos curiosos sobre dinossauros. Se você é fã de dinossauro, se você curte esse tema, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e ao final do vídeo deixe seu comentário falando o que você achou sobre o vídeo, o que você achou que tem que melhorar, ou deixe uma dica de qual outro tema que você gostaria de ver nesse canal. Muito obrigado por estarem aqui e bora pro vídeo. Número 5. Os dinossauros foram atormentados por parasitas comedores de penas. Dinossauros com penas podem ter sido atormentados continuamente como pássaros para se livrar de uma infestação de parasitas comedores de penas. Na história evolutiva das espécies, assim que um nicho se abre, a evolução cria algo novo para preenchê-lo, frequentemente às custas de outra coisa. Nesse sentido, cientistas desenvolveram a teoria de que quando os dinossauros criaram penas, eles logo foram infestados por insetos semelhantes a piolhos, que se alimentavam dessas penas. Esses insetos são tão pequenos e frágeis que raramente fossilizam. Entre milhares de amostras de âmbar, os pesquisadores só recentemente encontraram os piolhos, presos em âmbar birmanês de 100 milhões de anos. Dentro do âmbar havia 2 penas de dinossauro, e elas pareciam estar sendo mastigadas. Olhando mais de perto, os pesquisadores encontraram 10 insetos pré-históricos e os chamaram de Mesophilus engeli. Os mastigadores de pena do Mesoico eram minúsculos, cujo tamanho não passa da grossura de 2 fios de cabelo humano. Por isso, levaram tanto tempo para serem descobertos. Somente foram descobertos porque foram localizados dentro de um âmbar muito bem preservado. #4. Os dinossauros não habitavam todas as partes da Terra. Os dinossauros estavam aparentemente em toda parte. Eles dominaram todas as partes da Terra e eram o terror dos nossos ancestrais mamíferos. Mas por cerca de 30 milhões de anos após o seu aparecimento, há 240 milhões de anos atrás, os dinossauros não foram capazes de povoar a região da linha do Equador. Apenas um seleto e pequeno contingente carnívoro foi capaz de habitar as latitudes mais baixas. Os pesquisadores mapearam o antigo ecossistema observando os níveis de carbono do solo e nas plantas, a diversidade da flora, o carvão e os registros fósseis. Segundo pesquisas, à época dos dinossauros, o Equador era praticamente um inferno na Terra. As oscilações do clima selvagem aumentaram, eliminando a umidade e transformando climas férteis em terras áridas. O calor intenso causou secas e enormes incêndios florestais. Os incêndios limparam a terra, danificaram o solo e aumentaram a erosão, não deixando vegetação para os enormes dinossauros herbívoros de pescoço longo que dominavam a terra em outras latitudes. Essa visão do passado pode ser uma visão do futuro. Os níveis atmosféricos de CO2 eram até 6 vezes mais altos do que os de hoje, e as latitudes da linha do Equador se assemelhavam a um deserto de temperaturas infernais e rara vegetação desértica. Com essa escassez de recursos, apenas os menores e mais econômicos dinossauros poderiam sobreviver perto do Equador. Número 3. Os primeiros dinossauros colocaram ovos de casca mole. Durante um bom tempo, todos os ovos de dinossauros descobertos eram da variedade de casca dura, mas isso só porque eles tinham mais probabilidades de permanecerem fossilizados e preservados. Entretanto, os dinossauros começaram botando ovos moles e macios. Após uma minuciosa análise molecular, chegou-se à conclusão de que todos os primeiros ovos de dinossauros eram não mineralizados, ou seja, de casca mole. Os ovos de casca mole consistiam em pequenos embriões internos embrulhados em uma cobertura de couro, como os ovos de tartaruga marinha e os ovos de cobras atuais. Neste caso, para garantir que seus bebês sobrevivessem,
Os dinossauros enterravam esses ovos e os deixavam incubados no solo. Com o passar do tempo, a evolução eventualmente adicionou cálcio à mistura, o que passou a causar a mineralização dos ovos. A calcificação tornou os ovos mais duros e de casca dura, menos parecidos com os ovos de répteis e mais parecidos com os ovos de pássaros. Número 2. Os Tiranossauros Rex não conseguiam mover suas línguas. Se você assistiu ao filme O Mundo Perdido, de Steven Spielberg, lançado em 1997, com certeza você se lembra da cena de um Tiranossauro Rex dando uma linguada no rosto da Dra. Sarah Harding, que estava se escondendo embaixo de uma cachoeira, na tentativa de alcançá-la. E se eu te dissesse de que todas as imagens de Tiranossauro Rex rosnando e movimentando a língua estão erradas? Os Tiranossauros Rex, na verdade, tinham uma língua de crocodilo presa no fundo da boca. Não há registros de línguas fossilizadas, mas existe um pequeno osso chamado hioide, que possui forma de ferradura, situado na parte anterior e média do pescoço, entre a base da língua e a laringe. Com base nesse osso, que se chegou a essa teoria de que o T-Rex possuía língua dura. Após uma ampla comparação de línguas de dinossauros fossilizados e animais como crocodilos e pássaros que evoluíram dos dinossauros, chegou-se a uma conclusão. Os animais que podiam mover suas línguas tinham uma forma distinta, hioides mais longos. Pterossauros e raptores, evolutivamente semelhantes, tinham hioides que permitiam a liberdade da língua, assim como os pássaros modernos. Mas a maioria dos dinossauros tinha hioides curtos e pedaços de cartilagem para ancorar a língua, como os crocodilos, sugerindo que as línguas dos dinossauros estavam ancoradas no assoalho da boca. Mas a mobilidade da língua não é necessária para criaturas como crocodilos e T-Rex, que não tinham tempo ou necessidade de mastigar enquanto arrancavam e engoliam pedaços de suas presas. Número 1. Poderosos comedores de carne foram forçados a comer carniça e canibalizar. O Allosaurus é um dinossauro menor, mas tão feroz quanto o Tyrannosaurus Rex. Era um dinossauro caçador, da mesma família do Rex. Mas os Allosaurus nem sempre foram predadores. Às vezes, eles eram forçados a se virar como podiam para sobreviver, o que significa que às vezes eles precisavam se submeter a comer restos de animais encontrados no chão, possivelmente em estado de decomposição, às vezes até de outros Allosaurus. A evidência dos hábitos alimentares pouco dignos dos Allosaurus vem de um tesouro de ossos fósseis de 150 milhões de anos atrás, da pedreira Miatmore, no Colorado. Dos 2.368 ossos encontrados na pedreira, cerca de 700 continham marcas de dentes serrilhadas de Allosaurus. Muitos dos ossos marcados com mordidas pertenciam a herbívoros, mas cerca de 17% pertenciam a outros Allosaurus. As marcas de mordidas foram encontradas nas partes menos nutritivas dos corpos, como os pés, por exemplo. Estas seriam as últimas partes a serem comidas e, portanto, foram deixadas para os necrófagos. Quando os tempos eram difíceis e os suprimentos de comidas eram baixos, os Allosaurus se viam obrigados a comer seus parentes. Essas carcaças teriam se acumulado no antigo ecossistema do Colorado, sujeito a períodos de seca. Portanto, a imagem de que os Allosaurus eram apenas caçadores de seres vivos caiu por terra, e na realidade eles eram comparados às hienas de hoje, e ficavam vasculhando o chão com carniças de dinossauros e até outros Allosaurus. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Deixem seu comentário aí, eu sei que muitas coisas precisam melhorar, mas aos poucos a gente vai se ajeitando. Deixe um like no vídeo, ative o sininho, inscreva-se no canal e até a próxima!